Livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28 até o versículo 32. Profetas menores. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos agora para o Novo Testamento, desta vez, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Agora vamos para o texto da nossa pregação, capítulo 2 de Atos. Capítulo 2 de Atos. Versículos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som,
como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, hoje a igreja cristã, ela lembra, ela celebra o dia de Pentecostes. E lembrando o que é o Pentecostes? O Pentecostes foi uma das festas estabelecidas por Deus para a igreja do Antigo Testamento. Nós aprendemos isto em Levítico capítulo 23, versículos 15 a 31. Em outras partes do livro da lei, ou seja, do Pentateuco, nós aprendemos os detalhes da festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes era comemorada 50 dias após a Páscoa. E por isso nós temos o nome Pentecostes, ou seja, 50º dia. Mas só que essa festa não somente tinha este nome Pentecostes. Esta festa também ela era conhecida como a festa das semanas. Por quê? Por causa das muitas semanas que separavam ela da festa da Páscoa. E também esta festa de Pentecostes era também conhecida como a festa da colheita do trigo. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 34, versículo 22. A colheita do trigo, por quê? Porque era no início de Pentecostes, quando se tirava o molho da colheita do trigo da cevada e se levava para ser abençoado pelo sacerdote. O início da festa de Pentecostes se dava com essa oferta da primícia colhida da plantação do trigo. Um feixe de trigo, ele era oferecido ao Senhor, e depois dessa oferta de primícias, então a colheita era iniciada debaixo da bênção de Deus. Agora, que coisa linda! O Senhor Jesus, ele escolheu derramar seu Espírito sobre a igreja exatamente na festa de Pentecostes. Ou seja, a festa da colheita do trigo. E nesse dia de Pentecostes, eu chamo todos a ouvirem a mensagem do Evangelho no seguinte tema. O Senhor Jesus começou em Pentecostes a grande colheita. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. O Senhor Jesus Cristo começou em Pentecostes a grande colheita. E nós veremos 3 pontos nesta pregação. Primeiro ponto, o sinal dessa colheita iniciada. Em segundo lugar, as primícias dessa colheita. E em terceiro lugar, a extensão dessa colheita. O Senhor Jesus Cristo, ele começou em Pentecostes a grande colheita. Por favor, deixe aberta a sua Bíblia em Atos capítulo 1. O evangelista Lucas, que não era apóstolo, era um evangelista, ele foi o autor humano de 2 livros no Novo Testamento. O primeiro livro dele foi um livro que recebe o nome de Evangelho de Lucas. E o segundo livro que ele escreveu foi o livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreveu esses 2 livros para um crente chamado Teófilo. Nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 1, Lucas dizendo isso. Ele diz: escrevi o primeiro livro, ou seja, o Evangelho segundo Lucas, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E o segundo livro é o livro de Atos. E tem se discutido muito sobre o melhor título para esse livro. Tem se dado o nome
Atos do Espírito Santo e até mesmo se dá o nome de Atos dos Apóstolos. Mas, amados irmãos, quando nós lemos o livro de Atos, nós podemos dizer que o melhor nome para esse livro seria Atos de Jesus Cristo glorificado. Esse seria o melhor nome para o livro de Atos. Eu falo isso com humildade, porque foi a igreja de Cristo, no seu decorrer, que deu o nome de Atos dos Apóstolos. Mas, de fato, são os Atos de Jesus Cristo glorificado. Lucas, ele se preocupa pelo Espírito Santo para ele relatar tudo que Jesus ele está fazendo. Nós sabemos que Jesus Cristo, nesse momento, ele está no céu à direita de Deus. Lucas, ele registrou com detalhes essa ascensão de Jesus do céu. Mas, ao mesmo tempo, meus amados irmãos, Jesus ele foi para o céu, não para ficar parado no céu, não para ele ficar inerte no céu, sentado à direita de Deus. Não, mas o Senhor Jesus ele está vivo e ativo na terra. O Senhor Jesus ele continua a sua obra de salvação na terra, uma obra que foi de fato consumada na cruz, a obra de salvação no sentido de nos salvar dos nossos pecados, mas uma obra que é continuada e que será completada no futuro. O livro de Atos assim ele mostra o Senhor Jesus Cristo, ele operando desde Jerusalém até os confins da terra. Porque a obra de Jesus não se limitava a Jerusalém. A obra de Jesus não se limitava à nação de Israel, aos judeus. As nações elas precisavam ouvir o testemunho da glória de Cristo, o Rei Salvador prometido. Todos os eleitos dele precisavam ser colhidos dentre as nações. E o derramamento do Espírito em Pentecoste fazia parte dessa obra, dessa grande colheita de Cristo, do Cristo glorificado. Notem o que o Senhor Jesus Cristo havia dito aos apóstolos e discípulos dele. Veja em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. O Senhor Jesus ele disse o seguinte, citado por Lucas, o Senhor diz: e comendo com eles, Jesus determinou a eles que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, Jesus: de mim ouvistes. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. O Senhor Jesus ele havia prometido que mandaria um outro Consolador. Você lembre-se, por exemplo, de João capítulo 14, versículo 16, João capítulo 15, versículo 26. Jesus ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês abandonados, eu vou mandar outro Consolador, um Consolador de mesma natureza divina do que eu tenho, e ele estará convosco, ele virá da parte do Pai, eu e o Pai mandaremos esse Consolador, ele estará com vocês e em vocês. Jesus prometeu isso. E o texto nos diz que ele lembrou da promessa do Pai, que ele havia dito, essa promessa em João. O Senhor Jesus ele lembrou aos discípulos o que João Batista ele havia dito logo no início do ministério. João Batista ele olhou para Jesus, ele disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, aquele que era mais poderoso do que ele, aquele que batizava não com água como João batizava, mas batizava com o Espírito Santo. Jesus lembrou isto. O Senhor Jesus ele lembrou que batizaria os crentes com o Espírito Santo. E imagine eles ouvindo isto. Já havia 40 dias Jesus ensinando acerca do reino com ele, depois que havia ressuscitado, quando ele falou isso. E Jesus disse: não vai demorar muito. O texto nos fala que ele disse: não muito depois destes dias. Versículo 5. O Senhor Jesus
prometeu o doar do Espírito, ele prometeu o batismo com o Espírito Santo. Assim, Jesus ele estava falando que ele capacitaria com esse batismo com o Espírito Santo seus discípulos para serem testemunhas dele às nações. Veja o versículo 8 do capítulo 1, por favor. Capítulo 1 de Atos, versículo 8. O texto nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até onde? Até aos confins da terra. E depois que Jesus falou isso, o que é que Lucas relata? Lucas revela que Jesus, falando isso, ele foi assunto aos céus. O texto nos diz, versículo 9, versículo 10, nos mostra que, versículo 9, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos olhos. A promessa de Jesus ficou soando no ouvido dos apóstolos e discípulos. E agora? Imagine você lá. E agora? Jesus subiu. Eu estou ouvindo a promessa. Ele está escondido agora com o Pai nos céus. Agora era só esperar. Era só esperar o derramamento. Era só esperar o derramamento que é sinônimo, o batismo com o Espírito Santo. E quando esse derramamento aconteceu? 10 dias depois de Jesus ser assunto aos céus. Por que 10 dias depois? Lembre-se, como diz Atos capítulo 1, versículo de número 3, veja em sua Bíblia, por favor. A estes também, aos discípulos, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias? 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Após ter padecido, isso fala de quê? Da Páscoa. Quanto tempo Jesus ficou depois de ter padecido? 40 dias. 40, estava quantos dias para Pentecostes? As crianças que são boas em matemáticas. 40 para 50, 10. 10 dias, somente 10 dias. Eles estavam ali, e o que eles fizeram? Veja o texto, depois que se completou essa data, esse tempo de 10 dias, o texto do capítulo 2, versículo 1 nos diz, veja, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Imagine você, quando o molho de trigo é levado à presença do Senhor, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Foi o dia quando Jesus Cristo batizou a igreja dele com o Espírito Santo. Foi o dia quando Jesus ele derramou o Espírito Santo naquela pequena congregação de 120 crentes apenas. Aquela congregação que obedientemente estava reunida no mesmo lugar, mostrando a unidade em espírito, a unidade em obediência, a unidade na vontade de cumprir a vontade de Jesus. Ali, aquela congregação. Aqui temos o sinal da grande colheita, o derramar do Espírito sobre e na igreja. E notem que esse derramar do Espírito foi um ato soberano de Cristo que foi acompanhado
por sinais especiais. Veja o versículo de número, capítulo 2, versículo 2. O texto diz: de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O derramar do Espírito foi no ato da soberania de Cristo, porque foi de repente, ou seja, foi um derramar inesperado. Eles sabiam que tinham que esperar, mas eles não sabiam quando esse derramar ia acontecer. E Lucas, ele diz, foi inesperado, foi de repente. Notem, meus amados irmãos e ouvintes da palavra, não foi um derramar programado pelos crentes. Os discípulos, eles estavam apenas reunidos, eles estavam sentados, eles não estavam fazendo nenhuma cerimônia, nada. Eles só esperavam, possivelmente em oração e sentados. Eles apenas obedeceram a Jesus e eles esperavam em Jerusalém. Isso nos diz uma verdade profunda. A igreja, ela não tem o poder para fazer Cristo operar. Não tem. A igreja é passiva. Ela sofre a ação de Cristo. Foi de repente, o texto diz, foi inesperado o derramar do Espírito. Isso mostra a soberania de Cristo agindo no tempo dele e quando ele quer agir e da maneira que ele quer agir. Foi um ato soberano de Deus e foi isso que Pedro pregou na verdadeira pregação pentecostal. Veja no capítulo 2, versículo de número 32 do nosso texto. Veja a quem Pedro atribuiu aquele derramar do Espírito. Pedro, ele prega, Atos capítulo 2, versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos o quê? Testemunhas. Nós somos, de fato, testemunhas. Isso é uma palavra também usada no meio jurídico. Quando você testemunha algo e você aparece diante de um juiz e o juiz diz: você testemunhou isso? Ele diz: sim, testemunhas. Eles dizem: nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo. E no versículo 33 ele diz: esse Cristo, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Quem era que estava operando? Era Cristo. Quem era que sofria a ação da operação? Era a igreja. O derramamento, ele foi marcado por sinais especiais. Quais sinais? Versículo 2 ele diz: veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Percebam que o céu que recebeu o Cristo glorificado é de onde vem o som. Não veio um vento, veio um som parecido como um vento muito forte. Não era um vento, era um som. E se nós pensarmos na simbologia bíblica, o vento é símbolo do Espírito Santo. É tanto que tanto a palavra hebraica quanto a palavra grega que fala sobre o Espírito é a mesma palavra que traduzida fala de vento, sopro. Por isso que muitas vezes, quando nós interpretamos a Bíblia e vemos uma simbologia falando de vento, podemos pensar sobre o Espírito Santo. E aquele som encheu toda a casa.
e nessa casa os crentes estavam reunidos em oração. Foi o sinal, um som, sinal audível. Outro sinal que nós vemos, veja o versículo de número 3, o texto diz, era um sinal visível. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Era uma visão muito estranha. Imagine se nós estivéssemos aqui neste lugar e começássemos a ver, olhar e línguas, ou seja, órgãos, a língua que tem em sua boca, começasse agora a descer imagens como essas línguas e como de fogo. Acho que pouca gente ficaria aqui. Mas foi isso que eles viram. Eles viram como órgãos a língua como de fogo sendo distribuída entre eles, pousando sobre cada um deles. Não sabemos bem o significado deste sinal. Pode-se esticar o texto de um lado para o outro e dar vários significados, e é perigoso a gente começar a dar significados a parte da Bíblia, a símbolos que o próprio Espírito não deu. E por isso nós andamos com cautela aqui, andamos na terra de Deus, com os pés descalços, ou seja, em humildade, pela santidade. Mas quando nós olhamos o contexto, nós podemos imaginar que o Espírito ele tornou visível o significado daqueles sinais. O Espírito ele tornou visível a obra que ele estava fazendo na igreja, ou seja, o Espírito estava mostrando com aquele sinal que ele veio para morar na igreja. Veja que o texto diz que sobre cada um deles pousou essa língua. Também o Espírito pode nos dar a entender que ele estava santificando a igreja. Veja que as línguas eram como de fogo. Fogo é sinal de purificação, fogo é sinal de santificação. E notem que nós podemos entender muito bem que este sinal mostrava que o Espírito Santo estava capacitando a igreja para a igreja proclamar a glória de Cristo para as nações. Eram línguas. Nós vemos isto no versículo 4. Note que depois que eles viram, o versículo 4 lhe diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aqui não é o órgão, aqui está falando de outras línguas, idiomas, segundo conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nota. Primeira coisa, quem ficou cheio? O texto diz todos. Não um crente e outro não crente. Mas todos os crentes ficaram cheios do Espírito. Ou seja, aquela igreja composta de pelo menos 120 crentes que estavam ali em Jerusalém. Não tem crente que não recebe o Espírito. O Espírito foi doado a todos. Sabemos que hoje em dia existem seitas que ficam fazendo divisão entre crente que tem mais Espírito e menos Espírito, crente que tem batismo com o Espírito Santo e outros crentes que não têm batismo com o Espírito Santo. Mas onde isso se fundamenta? O próprio texto diz: todos foram cheios do Espírito. Agora aqui uma coisa profunda nos é ensinado no Pentecostes, porque nós vemos agora que toda a igreja passa a ser o santuário do Espírito Santo, a morada de Deus. A igreja como corpo e a igreja como cada membro. É aquilo que o apóstolo Paulo ele vai falar com mais clareza. Por exemplo, a igreja, o corpo místico de Cristo como santuário do Espírito. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. O apóstolo, ele diz o seguinte, 1 aos Coríntios 3, 16.
não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está falando isso para a igreja como um corpo místico de Cristo, toda a igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Agora vá para outra passagem em Corinto também, lá no capítulo 6, versículo 19. Ele agora está falando como cada crente sendo o templo do Espírito Santo. Ele diz, o texto, 1 Coríntios 6, 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ele está falando para cada crente individual, para aqueles crentes que devem fugir da prostituição, porque o corpo deles e cada crente tem santuário, melhor dizendo, do Espírito Santo. Isso era um recado muito forte para Israel, para os judeus. Pentecostes mostra claramente que não mais o Santo dos Santos lá do templo de Jerusalém é a habitação de Deus. Pentecostes mostra claramente aquilo que já tinha acontecido quando Cristo ele ressuscita, quando ele morre e ressuscita, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, de cima a baixo. E agora Pentecostes está mostrando mais claramente essa revelação. Não é mais o Santo dos Santos a habitação, o Santo dos Santos lá de Jerusalém, do templo de Jerusalém, essa habitação de Deus, o Espírito, mas agora é a igreja de Cristo, o santuário do Espírito Santo. A igreja, cada crente, glória, foi Cristo que fez isso. Outra coisa que nós podemos observar é que os crentes eles foram enchidos uma só vez e de uma vez por todas. O texto ele nos diz o seguinte, versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por que nós podemos dizer isto? Por causa do texto grego. O texto original grego ele está escrito de uma forma que nos mostra que os crentes eles não ficaram sendo cheios, depois eles ficavam vazios e aí precisavam ser enchidos de novo. Não, eles foram cheios de modo pleno de uma vez por todas e para nunca mais serem cheios. E notem, eles foram cheios. Sabe o que é isso? Novamente, eles são passivos. É como esse vaso que está aqui. Se eu encho ele de azeite, o vaso está lá, eu encho ele de azeite. O vaso é passivo. Eu sou ativo, eu que acho, o vaso só recebe. O texto nos mostra também no grego isso, está na voz passiva, eles foram cheios do Espírito Santo. Foi, de fato, nós podemos ver um enchimento muito diferente dos falsos enchimentos do dito movimento pentecostal de hoje. E o meu testemunho não vale de nada, meu testemunho pessoal em si não vale de nada, mas eu conheço pentecostalismo porque eu já fui pentecostalista. Provei tudo que você pode imaginar do pentecostalismo e aquilo que você nem pode imaginar e que nem quero que você imagine. Mas o que nós podemos ver pelo relato da palavra de Deus, meus amados irmãos, é que esse enchimento que acontece hoje por aí, que é promovido pela internet, que é promovido pela TV, pelos meios de comunicação em massa, são enchimentos programados pelo homem. Venha que você vai receber o Espírito Santo. Quem é você para dizer que eu irei receber o Espírito Santo? Para mandar no Espírito Santo e dizer que ele vai fazer isso ou aquilo naquela reunião de oração?
É um enchimento que somente dura enquanto o barulho dura. É um enchimento que sempre deve ser buscado e está sendo buscado, porque é feito uma droga. Você tem que estar naquele lugar para você receber aquele êxtase, para tirar toda a descarga, descarregar, melhor dizendo, todas as suas pressões que você passa em sua casa, em sua família, na rua, no trabalho, as suas preocupações. Venha para cá e descarregue, recebendo esse enchimento. É isso. Podemos dizer, meus amados irmãos, que esses enchimentos do movimento moderno, do pentecostalismo de hoje, é um enchimento de carnalidade, é um enchimento do homem e para o homem, não do Espírito de Deus e para a glória de Deus. Nós podemos ser até mais ousados. Se você for estudar o movimento pentecostalista em verdade e compará-lo à luz daquilo que nós estamos ouvindo da palavra de Deus, você vai chegar a uma simples conclusão. O enchimento hoje do Espírito, esse dito derramado do Espírito hoje, é uma versão gospel da Umbanda. É uma versão gospel do candomblé. É uma versão gospel do velho baalismo antiga religião falsa. Não é de Deus. O encher do Espírito foi um ato soberano de Cristo, foi um ato não programado, foi um ato da igreja era passiva, foi um ato que glorificava a Cristo. E esse encher do Espírito, ele foi acompanhado com o falar de outras línguas. O texto nos diz: todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Línguas, ou seja, órgão da fala, como de fogo, foram vistas antes. E agora, outras línguas foram faladas. Notem, outras línguas. Percebam que não eram ruídos, percebam que não eram sons sem sentidos, não eram chiados, eram idiomas. Eram idiomas. Veja o versículo número 5, por favor. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de onde? De todas as nações debaixo do céu. Veja o versículo de número 6. Quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, ficaram surpresos, perplexos. Por quê? Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja o versículo de número 11, o texto nos diz, depois dele citar o nome dos povos e regiões inteiras que estavam, no versículo 11 ele diz: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, a ilha de Creta e da região da Península Arábica. Agora veja, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Agora o versículo 8 que eu esqueci de citar, veja o versículo 8, o texto diz: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Esses textos claramente mostram que outras línguas eram aquelas faladas, aquelas línguas que foram faladas no Pentecoste, eram idiomas diferentes daqueles falados pelos discípulos de Jesus, que eram galileus. Tanto que eles dizem: como estes galileus estão nos falando na nossa própria língua materna? Não tinha nada a ver com língua de anjo, não tinha nada a ver com ruído, não tinha nada a ver com chiado, era idioma. Tão claro isso no texto, tão claro.
eram os idiomas falados pelos judeus e prosélitos que subiam para adorar em Pentecostes em Jerusalém. Detalhe é que essas línguas que os discípulos falaram, eles não aprenderam na internet, nem internet existia naquela época, num curso de línguas. Não foi. Mas foram línguas dadas pelo Espírito Santo. Versículo 4 ele diz, capítulo 2, versículo 4, o texto nos diz: passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Foi um milagre de falar línguas, de falar idiomas. Milagre especial, algo maravilhoso que nós estamos vendo aqui. E algo que, como na época, quando eu vivia o pentecostalismo, eu nunca perguntei, por que língua? Poderia ser milagre, poderia ser. É porque língua. Porque idioma. Porque para falar o nosso entendimento de Deus, ele tem que usar idiomas que entendemos, línguas que entendemos. Mas se eu chegasse para você e começasse a falar aqui em japonês, acho que ninguém aqui fala japonês, sei que tem gente que fala inglês aqui, e outros estão aprendendo a falar inglês. Ninguém aqui entendendo nada. Mas se tivesse um japonês aqui, ele ia entender tudo. Porque Deus, desde quando ele começa a se comunicar com o homem, lá no Éden, ele fala uma língua que o homem entenda, porque Deus ele comunica e edifica por meio de língua, por meio de entendimento. Alguém comunica e aquele que comunicar isso, um fala e o outro entende. Línguas. Porque eles queriam, porque o Espírito queria falar as grandezas de Deus, de modo que todo mundo entendesse. Aqueles que ele quis entender, aquelas línguas. Veja, o versículo 11 do capítulo 2, o texto nos diz: partezinha final, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas o quê? As grandezas de Deus. Essa palavra aí, grandeza, só aparece em todo o Novo Testamento. Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, quando a gente vai para a versão grega do Antigo Testamento, a gente entende que essas grandezas de Deus são os grandes atos salvadores de Deus, os grandes milagres de Deus na salvação. E imagine que hoje em dia as pessoas falam em língua, mas as pessoas nem sabem o que está falando em língua. Mas aqui em Pentecostes o que eles estavam falando estava sendo entendido, eram os milagres poderosos de Deus. E nós, pelo contexto, podemos entender muito bem que o que eles estavam falando em outras línguas era acerca dos poderosos milagres que Jesus operou em nome de Deus, era acerca da morte de Jesus Cristo, era acerca da ressurreição de Jesus Cristo, as grandezas de Deus em Cristo. Agora você percebe por que eram outras línguas? Agora você percebe por que esse sinal que acompanhou, o grande sinal dessa colheita, que era o derramar do Espírito, era línguas? Essas línguas estrangeiras ou idiomas era o sinal que a igreja estava capacitada para ser testemunha de Cristo às nações. Era o sinal que Jesus tinha falado em Atos capítulo 1, versículo 8. O texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o que? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O Espírito foi doado à igreja, e agora o sinal de línguas dizia: pode ir, meu povo, vai às nações, eu dei poder a vocês, fale o Evangelho.
Também, línguas era um sinal claro para Israel. Você vai lá em Deuteronômio capítulo 28, 29, você vai ver que um dos sinais da maldição de Deus sobre Israel era trazendo um povo de língua estrangeira. Isso aconteceu no período dos juízes, isso aconteceu nos 2 cativeiros, e isso aconteceu em Pentecostes. As línguas estavam sendo faladas, e isso era a mensagem de Deus. A igreja foi colocada no lugar de Israel, a nação. Quando eu falo Israel, eu estou falando a nação judia que tem como mãe Jerusalém, a atual Jerusalém. Aquele dia de Pentecostes estava dizendo: a igreja cristã passou a ser a porta-voz de Yahvé entre as nações. Não é mais Israel que tem como mãe a Jerusalém atual, a embaixadora de Yahvé no mundo, mas os crentes em Cristo são os embaixadores de Yahvé no mundo. A igreja cristã é quem anunciará, começando de Jerusalém, indo até os confins da terra, as grandezas de Deus em Cristo. É a igreja. Veja, eu e você, gentios junto com judeus crentes, agora são os embaixadores de Cristo no mundo. Por isso, temos um dos motivos do sinal de línguas em Pentecostes. As línguas estrangeiras, que desde Babel era sinal de maldição para o mundo e para Israel, porque Israel também tinha sinais de línguas como maldição, são agora o sinal que o Espírito Santo levará o Evangelho da bênção da salvação a todas as nações. Congregação cristã em Jerusalém, desta forma, era a primícia da grande colheita que viria. O sinal dessa colheita já tinha sido dado, o Espírito foi derramado sobre a igreja. O batismo com o Espírito Santo aconteceu lá em Pentecostes e em Jerusalém sobre aquela igreja. E aquela igreja era, de fato, a primícia, o punhado, que foi tirado da grande colheita, que garantia o restante da colheita em bênção no Senhor. Pentecostes. E a extensão dessa colheita não podia ser Israel só. Eu fui em Unai uma vez e fiquei impressionado. Nunca tinha visto realmente uma plantação de nada, só pela televisão. Mas quando você chega na igreja de Unai, que é uma igreja dentro de uma comunidade de agricultores, e você imagina, se você chega na porta da igreja reformada lá de Unai, você olha de frente, de lado, do outro lado tem plantação tudo que é lado, você olha assim, ó, enorme para ver, não ver final. Eu me sinto assim quando eu olho Pentecostes. Eu estou e nós estamos olhando para ver se vemos o final da grande seara, da grande plantação e da colheita que já começou. Porque o desejo de Deus, Ele revelou a Abraão, o desejo dele era tornar benditas as nações da terra. A igreja no Antigo Testamento perdeu isso de vista. A igreja no Antigo Testamento, Israel, deixou o orgulho tomar o seu coração, perdeu o rumo. Falo como nação. Mas o desejo de Deus foi estender aos gentios a promessa de salvação foi dada a Abraão. Salvar judeus, descendentes segundo a carne de Abraão e descendentes da fé, salvá-los da ira de Deus.
da Igreja de Deus sobre todos os homens da terra, salvar pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações. Imagine, sempre foi o desejo de Deus revelado na Escritura em Gênesis: dar o seu Espírito a toda a carne. Ele falou isso a Joel. Ele disse: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O judeu que ouviu primeiramente essa mensagem de Joel não entendeu bem: toda a carne. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, a gente entende: toda a carne é tanto judeu como gentil em Cristo Jesus. O desejo de Deus sempre foi proclamar a grandeza dele como Salvador do mundo, como justo e justificador daqueles que pela fé creem em Jesus. Esse sempre foi o desejo de Deus. Por isso outras línguas foram usadas em Pentecostes. Não tem função em falar em línguas estranhas, mas hoje nós vemos a colheita. Após o derramamento do Espírito, o Evangelho foi proclamado aos judeus e prosélitos. E o que aconteceu? De 120 passou para 3.000. Veja como é poderosa a pregação do Evangelho. Tem pastor que fica inventando aí coisa ridícula. Você vê hoje na internet hoje. Eu recebo certos vídeos na internet mostrando pastores dançando no culto, fazendo pirueta, inventando tudo que nem o mundo, nem a igreja romana faz isso. Ridículo, para atrair pessoas. Mas veja, quando o Espírito Santo ele quer salvar pecadores, é só necessário pregar Cristo, é só necessário pregar o Evangelho, como foi feito por Pedro. Ele só se prendeu a Jesus Cristo, ele só falou de Jesus Cristo, e a igreja de 120 passou para 3.000, só numa pregação. E depois o que aconteceu? De 3.000 passou para 5.000. E depois o que aconteceu foi em igrejas na região da Judéia. E o que aconteceu? Os samaritanos começaram a crer em Jesus Cristo. E o que aconteceu? O Evangelho chegou até em Éfeso. Grandes igrejas estavam sendo chamadas, colhidas entre os gentios, todos recebendo os mesmos dons do Espírito: o perdão dos pecados, a justiça que tem em Cristo Jesus. O relato de Lucas, se você notar bem, começa em Jerusalém. Você já notou onde termina? Termina Paulo lá em Roma. Paulo em Roma, que fazia parte do mundo dos gentios, que fazia parte dos confins da terra, da ideia do povo daquela época. Mas, terminando o que a Bíblia relata, nós vemos o poder de Cristo vivo e ativo na terra. Porque a colheita não parou na Europa, nem na Ásia, nem no norte da África naquela época. A colheita prosseguiu. O Evangelho foi sendo proclamado em diversas línguas para diversas nações e povos. Notem hoje uma coisa linda: quando você chega na Sociedade Bíblica do Brasil ou em qualquer sociedade bíblica, e eu faço questão de ir, eu vou lá nas sessões onde tem Bíblias, e tem Bíblias traduzidas em diversos idiomas, em diversos dialetos. Se você chega no norte da Amazônia, você vai ver a Bíblia sendo traduzida nas línguas de diversas nações indígenas naquela época. E você pode imaginar o esforço que a Igreja de Cristo está tendo para traduzir Bíblias e porções das Bíblias em língua dos povos asiáticos inalcançados ainda. Quando nós estudamos as histórias das missões e a missão moderna, nós podemos ver que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, Ele tem mandado missionários a muitas nações e a muitos povos. Nós vemos o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, Ele testemunhando Cristo no meio do mundo, igrejas nativas surgindo em nações que nós nem imaginamos. Toda essa obra transnacional, transcontinental, transcultural, essa obra missionária é a colheita que Jesus começou na festa da colheita em Pentecostes, em Jerusalém, colhendo aquela pequena igreja de 120 crentes judeus.
fazemos parte desta igreja e dessa colheita. Você pode imaginar isso? Podemos olhar o tamanhozinho de igreja aqui, de pessoas. Que igreja não é prédio, gente? Dizer eu sou um dos ramos de trigo de uma grande colheita. A gente sabe que hoje em dia, né, tamanho é documento. Hoje em dia você pode ver a dita igreja evangélica, a dita igreja católica, fazendo questão de dizer, nós temos não sei quantos membros. Claro, tamanho é poder hoje. Tamanho é documento hoje, especialmente nessa politicagem que nós vemos. Mas é uma igreja que não salva, é uma igreja que não faz diferença no mundo, é uma igreja que não faz diferença das seitas. E eu não quero dizer que você fica acostumado a ser pequenininho, não, mas para você não se sentir só em um sentimento de pequenez. Não edifica. Você faz parte da grande colheita. Você faz parte da grande seara. Somos membros da mesma igreja. A igreja que começa em Adão. A igreja cristã que estava em Pentecostes, que era a continuidade da igreja que começou em Adão. E nós vivemos as consequências do derramamento que aconteceu em Pentecostes. Se alguém chegar para você e dizer, a sua igreja crê no batismo do Espírito Santo, vocês creem. Aquele batismo do Espírito Santo que aconteceu lá em Pentecostes, eu creio. Aí você é batizado com o Espírito Santo? Sou. Sabe por quê? Porque a igreja foi batizada em Pentecostes e eu recebo todas as consequências desse batismo em Pentecostes. Eu tenho o Espírito Santo morando em mim quando eu creio. Não é um pouquinho do Espírito, não. É o próprio Espírito que vem morar em mim. Ele me sela. Eu tenho as consequências dessa morada em mim. O perdão dos pecados, a justiça de Cristo. Eu participo desses dons poderosos, que são muito mais poderosos do que falar um som que você nem entende. Eu tenho o Espírito porque Cristo me salvou, porque Cristo me deu o Espírito, e eu faço parte da igreja verdadeira, igreja pentecostal. A igreja que tem o ensino dos apóstolos, a igreja que está em união com fé com esta igreja, que prega o Cristo soberano, que salva pecadores por meio da fé somente. Essa é a marca da pregação pentecostal, e isso é tema de outra pregação. Mas, amados irmãos, essa colheita que começou lá tem um fim em acolá, tem um fim no futuro. Ela tem um fim quando o Senhor Jesus ele voltar. Lembre-se da imagem que João Batista pregou de ele. No mesmo momento que João Batista disse, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo, ele disse, é o que batiza com o fogo também. Lembre-se daquilo que João Batista falou: aquele que é poderoso para doar o Espírito é aquele que tem em sua mão a foice, que vai cortar o seu trigo, pegar o seu trigo e colocar no celeiro, enquanto vai pegar a palha, sacudir a palha e jogar no fogo. Pentecostes também é sinal do juízo. Lembre-se da profecia de Joel. Ele disse, olha, sinais dos céus. Ele falou de trevas, de fogo, de sangue, de enxofre. Isso é sinal de juízo. Pentecostes também era sinal de juízo para os incrédulos. Colher tem um fim. Esse fim é tão glorioso para nós em Cristo. Mas esse fim também dá e deve dar pavor aos incrédulos. Porque naquele dia, no fim da colheita, o trigo do Senhor será colhido, será colocado no celeiro, a palha será tirada e jogada no fogo. Fogo que nunca apaga. Condenação. Por isso que o Evangelho é uma espada de dois gumes. Ela corta para a vida, ele corta para a morte.
Esse evangelho que eu estou pregando para você de Pentecostes é o evangelho do nosso consolo, é o evangelho da nossa alegria como igreja em Cristo Jesus, pela graça de Deus, mas é o evangelho também de juízo. Porque Pentecostes anuncia também o dia final, é a abertura dos últimos dias. E o que eu devo fazer? Se você é descrente, arrependa-se logo. Creia no Senhor Jesus e seja salvo, pela graça de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Jesus está com a foice na mão. Se você está em Cristo já pela graça de Deus, seu Espírito já te deu fé e vida em Cristo Jesus, espere com esperança e paciência no Senhor. Viva o que somos. Sabe o que é que você é? Você é templo do Espírito Santo. O Espírito mora em você. Você foi cheio para nunca mais ser cheio de novo. Cheio. Viva como igreja, ou seja, testemunhe de Cristo ao mundo, através do seu testemunho de vida, através da doutrina que você prega. Faça o mundo ver Cristo em você. Viva como embaixador das grandezas de Deus. Você não é pequeno e pequena, você é embaixador, como igreja, embaixador de Cristo. Por isso, nesse dia de Pentecostes, Jesus nos ensinou a profundidade da sua glória. Ele nos ensinou que ele começou a colheita lá. Ele nos ensinou que o sinal dessa colheita iniciada foi o doar do seu Espírito Santo. Ele nos mostrou sinais poderosos sobre a extensão dessa colheita, é o mundo todo. E por isso glorifique o Senhor em sua vida, porque o Senhor Jesus, Ele começou em Pentecostes a grande colheita.